amigos queridos. Eu sou a Marta Noves e sou tarefeira do Grupo Espírita Francisco de Assis. É uma alegria muito grande quando a gente está reunido, mesmo em pensamento, com corações tão queridos, para falarmos acerca do Evangelho do Cristo. Hoje nós vamos refletir juntos acerca da parábola do festim de bodas. Essa parábola foi escrita por dois evangelistas, Mateus e Lucas, mas nós optamos por refletirmos acerca daquela que foi escrita por Mateus. E lá é dito o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve fazer uma grande festa de casamento para o seu filho. Ele pede então a alguns dos seus servos que levem os convites para algumas pessoas. Essas pessoas se recusam a comparecerem ao casamento. O rei então pede que eles voltem lá e que falem de novo com essas pessoas, afinal o banquete está pronto. Mas ao chegarem lá, eles são ultrajados, né? Os convidados ficam revoltados. Um diz que vai ver seu negócio, outro diz que vai para o campo. E eles recusam o convite e, além de xingarem os servos que foram levar esses convites, acabaram por matá-los. O rei se enfurece com isso e manda seu exército exterminar aqueles que mataram os seus servos, além de queimar a cidade onde eles viviam. O rei diz então que tudo está pronto, mas aqueles convidados não eram dignos do seu banquete. Então que eles voltem, mas que dessa vez convidem todos que encontrarem pelo caminho. E assim os servos fizeram. Foram, convidaram e a casa se encheu de gente. O rei entrou no salão e de repente observa que alguém não está de acordo, não está vestido de acordo. Vira-se para o homem e pergunta: meu irmão, onde está a sua veste nupcial? O homem fica quieto, nada responde. Então o rei chama seus servos e pede que amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem nas trevas exteriores. E aí o rei diz que haverá pranto e ranger de dentes. E termina sua fala dizendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todas as vezes que a gente vai estudar alguma coisa referente à fala de Jesus, é preciso que a gente se transporte para aquele lugar. Primeiro a gente tem que entender que esse evangelista, Mateus, todas as vezes que ele escrevia para o povo judeu. Então ele usava expressões, ele usava palavras que o povo judeu, com certeza, ia entender. Então, uma vez transportados para aquela época, a gente tem que se lembrar e tem que ter certeza que os ensinamentos do Cristo, eles são eternos, eles são para sempre. Então, se esses ensinamentos serviram para aquelas pessoas que lá estavam naquela época, com certeza servirão para nós e também servirão para aqueles que vêm depois de nós. E vale a pena dizer que a beleza do aprendizado da parábola está exatamente em a gente trazer esse ensinamento para os nossos dias, para os dias atuais. E é isso que a gente vai tentar fazer nesse momento. A gente vai tentar entender o que Jesus estava querendo dizer, não apenas para aquelas pessoas, mas para nós hoje também. Então, quando ele inicia falando do reino dos céus. O que é esse reino dos céus, senão o evangelho dele, né? O evangelho de Jesus, colocado no coração de cada um de nós. Meus irmãos, o dia que a gente conseguir todos
estarmos com o Evangelho do Cristo dentro do coração, nós vamos desfrutar de um banquete espiritual. Nós vamos estar numa grande festa. E aí conheceremos a tão sonhada felicidade, aquela, obviamente, que nos será permitido conhecer. Então ele fala de um rei. Que rei é esse? Deus. E ele fala que esse rei queria fazer o casamento de seu filho. Quem era o filho? Jesus. Vamos entender primeiro um pouco mais acerca do casamento, né? Porque é uma festa de casamento, de bodas. O que significava o casamento para aquele povo? O casamento era alguma coisa extremamente importante, porque para eles era o ato que, pela fidelidade, unia duas pessoas que se amavam. Por conta disso, o casamento durava 7 dias, então ele era festejado durante 7 dias. E desde o Velho Testamento a gente observa que todas as vezes que quer se falar da integração, da união de Deus com a humanidade, é usada a palavra casamento. Então, por isso Jesus se utilizou desse recurso. Se a gente observa, João Batista, primo de Jesus, né? Foi quem batizou Jesus Cristo, inclusive. Ele, quando encontra Jesus, ele chama Jesus de noivo. Ele diz, lá vem o noivo. Quando a gente vai consultar o livro Consolador, Emmanuel explica para nós o que João Batista quis dizer com noivo, lá na questão 309. É que o noivo da humanidade é Jesus. Assim nos diz Emmanuel. Então esse rei, que é Deus, enviou servos para convidar algumas pessoas. Quem são esses servos e quem são esses convidados? Os servos, com certeza, são aqueles profetas. Quantos deles não vieram para disseminar as leis divinas na humanidade, né? Mas quem seriam esses primeiros convidados? Esses primeiros convidados foram os judeus. Foram aqueles que pertenciam às 12 tribos de Israel. E por que será que os primeiros a serem convidados foram eles? Porque Deus pensou que, como eles tinham conhecimento da primeira revelação trazida por Moisés, eles seriam capazes de disseminar a lei divina. Então, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, eram pessoas que conheciam muito das leis. Então, o que Deus esperava é que eles fizessem esse trabalho de disseminação do Evangelho. Mas o que acontece? Os judeus, apesar de esperarem naquela época, e até hoje eles esperam, um Messias que vai implantar a paz. Só que eles achavam que esse Messias viria sentado num cavalo, com uma armadura belíssima, com uma espada. E Jesus era o oposto disso. Jesus jamais iria ganhar um reino pela força. Não era essa a proposta, mas eles não entendiam, como não entendem até hoje isso. Eles continuam lá esperando o Messias. Para os judeus daquela época, Jesus não passava de um simples profeta galileu. Era um profeta que veio da Galileia, mas jamais aquele Messias esperado. Por isso, quando os profetas foram fazer o primeiro convite, eles se recusaram. E aí o rei manda de novo. Não, vai lá, chama de novo para minha festa. E o que acontece? Eles estavam tão preocupados com as coisas da matéria, com as coisas exteriores. Um queria ver o campo, o outro seus negócios.
eles estavam tão preocupados com o lado externo das coisas que eles se irritaram. E aí começaram a xingar aqueles profetas, né? E chegaram mesmo a matá-los. Quantos desses profetas não foram mortos naquela época por tentarem disseminar a lei divina? Mas aí Jesus, para fazer com que a gente ouça e para fazer com que eles lá naquela época também, que ele falou essa parábola, ouvissem o que ele estava dizendo, ele foi duro, dizendo que esse rei se enfureceu, colocando aí aquela ideia de Deus que nós sabemos que não existe, porque Deus não é um Deus vingativo, nem é um Deus punidor, não. Deus é misericórdia, Deus é bondade. Mas ele disse isso exatamente para ver se as pessoas acordavam, se a gente acorda. E ele diz que esse rei mandou seus exércitos, os seus exércitos mataram aqueles que mataram os seus servos e ainda destruíram a sua cidade. Ora, Jesus naquele momento já fazia alusão a um fato que aconteceria mais tarde, que seria a derrubada, a destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu em 1586. Então a gente observa que o rei, então, que Deus resolve então mandar um terceiro grupo, já que o primeiro grupo de convidados não aceitou, depois não aceitaram novamente. Então ele diz, não, agora, virou para os servos, agora vocês vão lá e convidem todos que vocês acharem pelo caminho. Então dessa vez, Deus disse assim, não, vai lá agora, os judeus envaidecidos, presos no seu orgulho e egoísmo, não quiseram aceitar o meu convite. Então vai lá agora e chama todos aqueles que vocês encontrarem pelo caminho, bons e maus. Ora, o que será que Jesus estava querendo dizer com isso na parábola, né? Quem são esses bons, quem são esses maus? A gente sabe que o povo judeu era monoteísta, ele só acreditava em um Deus. Mas os outros povos acreditavam em vários deuses. Então, agora Deus está disposto a convidar para o seu reino os adúlteros e as prostitutas. Mas vamos prestar atenção numa coisa. Naquela época, ser adúltero ou ser prostituta não tinha nada a ver com sexo. Nada a ver com aquilo que nós entendemos no dia de hoje, nos dias atuais. Adúltero era aquele que idolatrava vários deuses. E as prostitutas, aqueles que se desviavam das leis divinas. Então, dessa vez, Deus faz esse convite. E quem leva esse convite? São os apóstolos. Os 12 apóstolos preparados por Cristo. E depois, quem é que chega e que faz de forma brilhante essa divulgação? Quem é que tira o cristianismo do judaísmo e vai levar esse cristianismo àqueles chamados gentios? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um grande divulgador da doutrina espírita. Ele levou esse convite, assim como os apóstolos, e várias daquelas pessoas aceitaram. Agora tem uma coisa interessante, né? Uma outra fala muito dura de Jesus nessa parábola. Quando ele se refere à roupa, a gente observa que o rei se deparou com um convidado dentro daquela festa de casamento e ele não estava vestido adequadamente para aquele casamento. O que será que ele quis dizer? Que roupa é essa? E por não estar usando essa roupa,
ele manda que amarrem seus pés, suas mãos, joguem esse convidado nas trevas exteriores e que ainda por cima depois haverá pranto e ranger de dentes. O que será que Jesus estava querendo dizer com essa parábola, né? Allan Kardec, lá no capítulo 18, no item 2, ele explica, né? Ele faz toda essa comparação, ele faz a explicação dessa parábola e é muito interessante. Eu acho que todos deveriam ler. É uma coisa muito enriquecedora. E lá ele explica que para estar trajando essa túnica nupcial é preciso que nós atendamos a 2 requisitos. Primeiro, pureza de coração e segundo, obedecermos à lei que diz: fora da caridade não há salvação. Aliás, qual é a bandeira do Espiritismo? Não é fora do Espiritismo não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. Nós, desde aquela época, tanto daquela época como hoje, a gente quer participar desse grande banquete, dessa festa de casamento. A gente quer conhecer essa felicidade relativa, a gente quer saber como é que é. Mas olha que interessante, a gente quer participar da festa, mas a gente não quer fazer esforço nenhum. E, se possível, a gente ainda quer carregar para essa festa os bens materiais que a gente amealhou durante a nossa vida. A gente não quer comprometimento. E sem comprometimento, a gente não vai conseguir essa veste. A gente pode comparar também essa veste ao perispírito. Vamos lembrar o que é perispírito? Perispírito é o nosso corpo semimaterial. E por que ele é semimaterial? Porque ele liga o nosso corpo material, esse corpo de carne, ao nosso espírito, que é espiritual. E esse perispírito, na medida que a gente encarna num planeta, esse perispírito é feito dos fluidos existentes neste planeta. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo de mundo e o nosso perispírito vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais leve. Nós vamos ficando cada vez mais brilhantes. Mas para isso, para que a gente evolua, é preciso a gente seguir lá aquilo que Kardec diz. Pureza de coração e observar a lei que fala que fora da caridade não existe salvação. Então, essa pureza de coração significa a gente tirar tudo que não é bom, tudo aquilo que a gente sabe que é ruim, que está ali dentro da gente, aqueles defeitos, aqueles piores, aqueles que a gente esconde, que a gente não quer que ninguém saiba. A gente não queria, na verdade, nem nós mesmos sabermos, sabe? A gente precisa limpar esses defeitos. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente entrar para dentro de nós, nesse processo de autoconhecimento que nos levará à nossa transformação individual. E assim, só assim, a gente terá condições de plantar Jesus no solo fértil do nosso coração. A gente observa também que Deus não espera da gente muitas coisas, transformações de um dia para o outro. Não, mas Ele quer ver em nós boa vontade. Ele precisa enxergar em cada um de nós a intenção, aquela vontade de dar o primeiro passo. Porque afinal, como é que a gente reconhece mesmo o espírita? Pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Observaram? Esforços. Então ele quer ver em nós esse esforço, essa vontade, esse primeiro passo.
Então a gente observa que aquele convidado, na verdade, ele não se preparou para estar ali. Então a gente está observando que essa conquista é uma conquista nossa. Nós temos que nos preparar para termos direito a usarmos a túnica nupcial. E aquele convidado, como não estava com essa túnica, porque naturalmente não havia se preparado, Jesus dá uma chamada forte ali, né? Ele diz aos servos que peguem, amarrem seus pés e suas mãos. Espera aí, Deus não é assim? O que será que Jesus estava querendo falar com isso? Muitas vezes a misericórdia divina, por amor a cada um de nós, precisa nos parar, precisa cortar um pouco da nossa liberdade, porque nós fazemos escolhas, mas muitas vezes essas escolhas estão indo por caminhos muito tortuosos. E chega um momento que a divindade diz, não, vamos parar, porque senão, onde é que será que a Marta vai parar? Vamos dar um exemplo para a gente entender isso? Eu fiquei pensando numa criatura que nessa encarnação tivesse tentado suicídio. Tentou, mas não conseguiu, graças a Deus. Aí, passado algum tempo, essa criatura sofre um acidente automobilístico gravíssimo que a deixa sem as pernas e sem os braços. Muitos vão olhar e vão dizer, ah, coitado, por que isso foi acontecer com ele? Não terá sido a providência divina que terá parado essa criatura para que ela não consiga, sem braços e sem pernas, se suicidar? Então, muitas vezes, Deus, para que a gente pare, Ele amarra os nossos pés, Ele amarra as nossas mãos, Ele cerceia a nossa liberdade. Como é que Ele faz isso? Pela dor. Então, muitas vezes é a dor da perda do emprego, é a dor da perda da nossa casa própria, é a dor da perda de um filho, de um pai, de uma mãe, de um ente querido. É a dor da doença que nos visita. Porque quando a dor chega, a gente é obrigado a parar e a pensar. E aí o Cristo diz lá na parábola, haverá pranto e ranger de dentes. Pranto, o que é pranto? Lágrimas. Haverá lágrimas? Sim. Quando Ele nos para, quando Ele nos amarra, a gente chora sim, e chora muito. Ranger de dentes, alguns de nós. Quando a gente se revolta, a gente range os dentes muitas vezes revoltado com a providência divina e perguntamos por que comigo. Ainda não entendemos que aquilo nada mais foi do que a prova do amor de Deus por nós. Mas ele fala também em jogar nas trevas externas. Ora, que trevas externas é essas? Que trevas externas são essas? São as mesmas que a gente traz dentro de nós e que a gente simplesmente externa. Então, quando a gente está em dor, quando a gente está nesse processo de mãos e pés amarrados, a gente acaba se deparando com toda essa nebulosidade, com toda essa treva, com toda essa escuridão que existe dentro de nós, mas por escolha nossa. A escolha é sempre nossa. E aí ele termina dizendo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ora, fiquei pensando, mas se Deus não escolhe entre bons e maus, se Ele não faz escolha entre seus filhos, por que terá Ele dito isso? Ora, nós, na verdade, precisamos estar em condições de sermos escolhidos. Então não basta
chegarmos no banquete. A gente tem que chegar nesse banquete em condição de ser escolhido. E para a gente ser escolhido, a gente vai precisar entender o momento em que Deus nos está fazendo esse convite. A gente tem que aceitar o convite. A gente tem que receber o conhecimento e transformar esse conhecimento em atos diários. Isso porque, meus amigos, Deus, Jesus, nos convida a cada instante para esse casamento com Ele. Ele nos convida sempre para esse banquete espiritual. Ué, mas como que Ele me convida? Não me lembro. Ele convida nos atos mais simples do dia a dia. Ele nos convida através de uma página que a gente está lendo. Ele nos convida através de uma exposição despretensiosa como essa. Aí a ficha cai, parece que a gente entendeu alguma coisa, liga uma coisa com a outra e a gente acaba entendendo. Mas esse convite também chega por alguém que a gente nunca viu, por alguém que de repente a gente encontra na fila, por alguém no nosso trabalho. O problema é que a gente não tem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. A gente não está atento, porque a gente está muito preocupado ainda em exterioridades. Nós ainda estamos muito preocupados em ganharmos dinheiro, em termos poder, em multiplicarmos aquilo que temos. Nós não queremos uma casa, nós queremos duas, nós queremos três, temos um carro e queremos outros, nós queremos roupa nova, nós queremos sapato novo, nós queremos tudo. E acabamos por nos esquecer do nosso interior. Então a gente está tão preocupado com aquilo que está à nossa volta que a gente não enxerga o convite quando é feito para o nosso coração. A gente só enxerga os convites feitos pelo mundo, por esse mundo que a gente vê. E aí eu fiquei me perguntando, quem é o cristão? O que significa realmente estar preparado para ser escolhido? O que significa estar preparado para esse casamento com Cristo? Sim, porque até hoje, da mesma forma que a humanidade, lá na época de Jesus, antes, a gente está num noivado, né, com Deus. A gente ainda não conseguiu realizar esse casamento. A humanidade é noiva de Jesus hoje. Não está nem perto de se casar. Mas isso, por quê? Por que a gente faz isso, né? A grande festa, essa grande festa, na verdade, é a vitória do Espírito sobre si mesmo. Essa grande festa vai acontecer quando nós conseguirmos vencer essas coisas feias, sujas que tem lá dentro de nós, aquelas que a gente não quer nem enxergar. Quando isso acontecer, aí sim, nós seremos convidados por Deus para esse grande banquete. Eu estava lendo aquele livro Jesus no Lar, ele é de Neio Lúcio, pelas mãos de Chico. Aquele livro é muito interessante, né? Porque ali conta várias histórias pequenas da época em que Jesus fazia o evangelho, né, no lar, o culto do evangelho no lar com aquelas pessoas. E esse culto acontecia sempre na casa de Simão Pedro. E essa passagem que eu li, que está lá no item 3, ela conta de uma mulher chamada Sara, que era casada com Benjamim, um vendedor de cabras.
E ela sempre ouvia Jesus à beira do lago. Ela era apaixonada por essa história, né, do reino dos céus. Ela queria essa conquista. Mas nesse dia ela disse a Jesus que ela estava muito triste, porque apesar dela querer, ela era muito apegada aos bens materiais, ela não sabia perdoar e ela era muito ciumenta. Então como que ela poderia, né, conseguir esse reino dos céus? Como conseguir plantar, né? A gente trazendo para hoje, como conseguir plantar Jesus dentro dela, né? O evangelho dele. E aí ele fez uma pergunta a ela. Ele disse: Sara, o que é preciso fazer quando vocês tiram o leite da cabra? O que vocês fazem para que esse leite fique completamente puro para o consumo doméstico? Ela respondeu para ele: ah, mestre, mas isso é muito fácil. A primeira providência é que o vaso onde esse leite vai ser colocado, ele tem que estar completamente limpo. Não pode haver uma sujeira, porque se ele entrar em contato com uma sujeira, o leite pode azedar. E aí Jesus, com aquela doçura, aquela mansuetude que nós conhecemos, disse para ela: mas da mesma forma é a revelação celeste no coração humano. Se a gente não purifica o vaso da nossa alma, por mais que a gente receba o conhecimento, que esse conhecimento seja bom, seja superior, ele acaba se confundindo com essa sujeira que tem ali dentro. E aí a gente não vai poder absorver e aproveitar nada desse conhecimento. Ou seja, sem a gente se autoburilar, sem a gente ir melhorando o nosso coração, a gente não tem como se transformar, a gente não tem como transformar esse noivado em casamento com Deus. E outra coisa que eu fiquei pensando e trazendo para hoje é que na medida que a gente vai conhecendo as leis divinas, a gente aprende através do estudo, através das exposições que a gente vai escutando, que a gente vai tendo mais responsabilidade. Então eu fiquei me perguntando se hoje, com o conhecimento que a gente já tem, não deveremos ser nós, os servos, aqueles servos daquela época que levaram o convite. Será que a gente não tem que levar o convite do Evangelho para aqueles que estão ao nosso entorno? A gente não tem que levar esse convite para esse casamento com Cristo? Eu acho que cabe a nós. Mas acho também que não nos cabe escolher, porque Jesus disse: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas esses escolhidos são escolhidos por Deus. E a gente, muitas vezes, quer fazer o papel de Deus. Olha que absurdo. Aí eu fiquei me lembrando, na casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. Olha só como é que a gente escolhe. Olha como é que a gente muitas vezes deixa de dar oportunidade a um trabalhador que chega com boa vontade, querendo abraçar um trabalho. A gente nega essa oportunidade por critérios nossos. Então vamos dar um exemplo daquela filha que chega em casa e diz para a mãe: mãe, aprendi a fazer uma receita de bolo. Podemos experimentar hoje? Pelo amor de Deus, fala qual é o bolo que eu faço. Não desarruma a cozinha. A gente está tirando dela a oportunidade de conhecer alguma coisa nova. Um trabalhador que chega para a gente e diz: eu gostaria de participar da equipe de recepção da sua casa. Mas aí você pensa e diz: meu Deus, essa criatura não sorri. Como é que essa criatura vai ficar na recepção da nossa casa? Aí a gente simplesmente diz assim: vamos esperar no momento mais oportuno, agora nós já temos pessoas suficientes. Não nos damos ao trabalho de chegar para essa criatura e dizer o que ela tem que melhorar. E aceitarmos sim, porque ela tem boa vontade. Não é isso que Deus quer de nós? Ele não quer o primeiro passo. E por que a gente nega
primeiro passo quando tantos vêm até nós pedir essa chance. O banquete é, na verdade, o símbolo da grande confraternização universal. Haverá o dia, meus irmãos, em que, independentemente de raça, de cor, de orientação sexual, de religião, nós estaremos todos à mesma mesa, com Cristo, compartilhando o mesmo pão. Esse é o nosso desejo. Mas, para encerrar as reflexões de hoje, eu gostaria de deixar duas perguntas para todos nós. A primeira é: o que eu estou fazendo para participar dessa festa? O que eu, Marta, enquanto pessoa, enquanto espírito imortal que sou, estou fazendo? De que forma eu estou limpando o meu jarro para que o leite entre e continue puro, para que esse leite não azede? E a outra pergunta é: de que forma eu estou ajudando Cristo na construção desse reino dos céus no coração não só meu, mas de todos aqueles meus irmãos e humanidade? De que forma eu estou sendo serva nesse momento? Já comecei a ser a serva do Cristo? Já comecei nesse firme propósito de mostrar ao meu irmão em humanidade que ele tem sim um coração fértil, mas que ele, para que ele consiga que esse coração floresça, é necessário que ele vá aos poucos retirando tudo de ruim que tem dentro dele, para que o Cristo nesse solo possa ser plantado e floresça e dê frutos. Que Jesus abençoe essa casa e que Jesus abençoe a cada um de nós.